Quando o apresentador do Concurso Nacional de Casais anunciou com voz firme que Catarina e Sofia haviam sido desqualificadas por não se adequarem à imagem de família tradicional portuguesa, o ar na sala de eventos em Lisboa pareceu congelar. Catarina sentiu as pernas fraquejarem, enquanto Sofia apertava sua mão com força, mas o olhar de puro horror no rosto de sua mãe, sentada na primeira fila ao lado do pai, revelou tudo. O segredo que elas guardavam há 4 anos acabara de explodir em público e nada voltaria a ser como antes. Os aplausos hesitantes do público transformaram-se num murmúrio desconfortável. Os juízes, 3 homens de meia-idade vestidos com ternos impecáveis, justificaram a decisão citando o regulamento. O concurso promovido pela Câmara Municipal e por uma fundação católica tradicional exigia casais que representassem o núcleo familiar clássico, com valores de estabilidade e continuidade. 2 mulheres, sem possibilidade aparente de filhos biológicos no modelo antigo que eles defendiam, não encaixavam. Sofia tentou sorrir para acalmar Catarina, mas seus olhos já brilhavam de raiva contida. Vamos recorrer, sussurrou ela baixinho, apertando ainda mais a mão da companheira. Catarina não respondeu. Seus pensamentos voavam para a casa dos pais em Coimbra, para as tardes de domingo em que a mãe preparava bacalhau com natas e o pai falava de honra familiar como se fosse a única herança que valia a pena deixar. Ela era professora numa escola católica privada e Sofia trabalhava como designer gráfica numa agência pequena. As duas tinham entrado no concurso por impulso, quase como uma brincadeira privada. Se ganharmos, pelo menos provamos que o amor não tem género, dissera Sofia meses antes, rindo enquanto preenchiam a inscrição online. Agora, aquele riso parecia uma piada cruel. A mãe de Catarina, Dona Teresa, levantou-se da cadeira antes mesmo do fim da cerimónia. O pai, Sr. António, ficou paralisado, o rosto vermelho como se tivesse levado um soco. Quando as duas desceram do palco, Dona Teresa já a esperava no corredor lateral, os olhos inchados de lágrimas que ainda não caíam. Catarina, explica-me isto agora, exigiu ela em voz baixa, mas carregada de fúria. Tu e essa mulher. Na frente de toda a gente. Da nossa família. Da igreja. Catarina sentiu o peito apertar. 4 anos de encontros secretos em apartamentos alugados, de viagens rápidas a Lisboa fingindo cursos de formação, de mensagens apagadas antes de dormir. Tudo para proteger a mãe das fofocas da vizinhança, o pai do infarto que os médicos já avisavam e a irmã mais nova, Beatriz, que preparava o próprio casamento tradicional. Agora, tudo desabava num único minuto de televisão ao vivo. Sofia tentou intervir com calma. Dona Teresa, nós amamo-nos. Isto não é uma fase. É a nossa vida. Mas a mãe nem olhou para ela. Virou-se apenas para a filha, entra no carro. Vamos para casa. Agora. No caminho de regresso pela A1, o silêncio era tão pesado que Catarina ouvia o próprio coração bater. O pai dirigia sem dizer uma palavra. Dona Teresa, no banco do passageiro, limpava os olhos com um lenço bordado. Quando chegaram à casa de 2 pisos em Coimbra, com o jardim impecável e o crucifixo na entrada, a mãe finalmente explodiu. Tu destruíste tudo. O teu pai quase teve um ataque. A Beatriz vai casar daqui a 3 meses. Como é que vamos explicar isto às tias, aos primos, ao padre da paróquia? Tu eras a filha perfeita. Catarina tentou explicar que o amor não escolhia lados, mas as palavras saíam fracas. Pela primeira vez na vida, sentiu que a escolha estava feita, ou a família, ou a verdade. E a verdade acabara de ser exposta sem piedade. Naquela noite, Catarina não dormiu. Deitada na cama de solteiro do quarto da adolescência, com pôsteres antigos de viagens que nunca fizera, ouvia a mãe chorar na sala ao lado. Sofia mandara mensagens discretas: estou no hotel. Vem quando puderes. Não desistas de nós. Mas como ir? O pai já ameaçara cortar a mesada que ajudava a pagar o apartamento em Lisboa. A escola onde Catarina lecionava português e história enviara um e-mail urgente pedindo esclarecimentos sobre a sua participação no concurso. O diretor, um homem devoto, lembrava que o contrato exigia exemplaridade moral. De manhã, a irmã Beatriz apareceu na cozinha com os olhos vermelhos. Catarina, por favor, diz que é mentira.
que foi só uma cena para o concurso. O meu noivo viu tudo na televisão. Os pais dele são super conservadores. Se isto afetar o casamento, Catarina abraçou a irmã, mas não mentiu. É verdade, Beatriz. Eu amo a Sofia. Sempre amei. Beatriz recuou como se tivesse sido queimada. Então escolhe, ou a família, ou ela. Eu não posso perder o meu futuro por causa da tua confusão. A palavra confusão doeu mais que qualquer insulto. Sofia, entretanto, já contactaram um advogado especializado em direitos LGBT. Em Portugal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legal desde 2010, mas os preconceitos velados ainda existiam, especialmente em concursos patrocinados por entidades tradicionais. O recurso seria apresentado em 48 horas, alegando discriminação direta. Catarina hesitou ao telefone. Sofia, a minha mãe disse que se eu prosseguir, ela não vai ao casamento da Beatriz. O pai pode perder clientes na loja de ferragens. Eu não sei se aguento destruir tudo. Sofia respondeu com voz firme, mas tremendo. Então escolhe, Catarina. Eu não vou esconder mais quem sou. Mas não vou forçar-te a fazer o mesmo. Os dias seguintes foram um inferno de reuniões familiares. O tio padre veio de Aveiro para conversar. Falou de pecado, de tentação, de como Deus testa os fiéis. Catarina ouvia, mas algo dentro dela endurecia. Lembrava-se das noites em que Sofia fazia rir até doer a barriga, das viagens escondidas a Sintra onde se beijavam debaixo das árvores sem medo de olhares. Aquilo não era pecado. Era a única coisa verdadeira que tinha. Quando o advogado confirmou que o recurso tinha boas chances, havia precedentes em concursos semelhantes na Europa, Catarina tomou a decisão mais difícil da vida, assinou os papéis. O processo oficial começava. A notícia vazou rápido. Um jornal local de Coimbra publicou: professora de escola católica desqualificada por ser lésbica. Os comentários online eram cruéis. Alguns alunos pararam de cumprimentá-la nos corredores. A diretora chamou ao gabinete e sugeriu licença por motivos pessoais até o escândalo acalmar. Catarina saiu dali com lágrimas nos olhos, mas com a cabeça erguida pela primeira vez. Sofia esperava-a no café habitual perto do Terreiro do Paço. Abraçaram-se ali mesmo, à vista de todos. Vamos lutar, disse Sofia. Juntas? O recurso avançou para a comissão organizadora do concurso. A audiência preliminar foi marcada para 2 semanas depois, na sede da Câmara em Lisboa. Enquanto isso, a pressão familiar intensificava. Dona Teresa parou de falar com a filha. O pai limitava-se a enviar mensagens curtas: pensa na tua irmã. Beatriz, desesperada, marcou um encontro secreto com Catarina num jardim público. A Sofia simpática, eu sei. Mas a nossa família vai desmoronar. O noivo dos meus sonhos já questiona se eu tenho tendências também. Por favor, retira o recurso. Diz que foi um erro. Catarina olhou para a irmã e viu o medo puro. Por um instante, quase cedeu. Quase. Mas lembrou-se do olhar de Sofia no palco, da força que ela lhe dava. Não posso, Beatriz. Se eu mentir agora, vou mentir para sempre. A traição veio de onde menos esperava. Um primo distante, que trabalhava numa rádio local, gravou uma conversa privada com Dona Teresa e divulgou trechos. A minha filha está confundida, mas vamos resolver em família. O áudio viralizou. De repente, Catarina era a professora que envergonha a família portuguesa. A agência de Sofia perdeu 2 clientes grandes que não queriam associação com polémicas. As duas mudaram-se temporariamente para um pequeno apartamento em Lisboa, longe dos olhares de Coimbra. As noites eram longas, cheias de conversas sobre o futuro incerto. Se perdermos o recurso, pelo menos tentamos, dizia Sofia. Se ganharmos, talvez mude alguma coisa. Na audiência, os organizadores defenderam-se com argumentos frios. O concurso era privado, o regulamento claro, a imagem familiar um conceito cultural.
O advogado de Catarina e Sofia contra-atacou com estatísticas. Portugal era um dos países mais progressistas da Europa em direitos LGBT e excluir um casal legalmente casado. Sim, elas tinham casado em segredo 2 anos antes numa cerimónia simples em Faro. Violava a Constituição. Catarina falou pela primeira vez em público. Eu não escolhi ser quem sou. Mas escolho não esconder mais. A minha família merece a verdade, mesmo que doa. A mãe, presente na sala, baixou a cabeça e chorou em silêncio. O verdito preliminar adiou-se. Mas o dano já estava feito. Na escola, o contrato de Catarina foi suspenso. Na agência, Sofia recebeu um aviso de redução de horário. As duas começaram a questionar tudo. Valeria a pena perder emprego, família e reputação por um concurso que, no fundo, era apenas simbólico? Uma noite, depois de um jantar simples de sardinha grelhada, Sofia propôs: se quiseres desistir, eu compreendo. Eu amo-te o suficiente para voltar a esconder-nos. Catarina olhou para ela e soube que não podia. Não. Vamos até ao fim. A tensão atingiu o pico quando Beatriz telefonou em pânico. A mãe teve uma crise de ansiedade. O médico diz que é do stress. Catarina, por favor, para com isto. Eu vou adiar o casamento se for preciso, mas não aguento ver nossa família destruída. Catarina sentiu o peso da culpa como nunca. Lembrou-se das tardes de infância, quando a mãe a levava à missa e lhe contava histórias de santos que sacrificavam tudo pela família. Agora ela era a pecadora. Mas o amor por Sofia era mais forte que o medo. Eu não posso parar, Beatriz. Mas podes dizer à mãe que eu ainda a amo. Sempre. O primo que divulgara o áudio pediu desculpas públicas depois de pressão legal, mas o mal estava feito. As redes sociais dividiram-se. Uns apoiavam o direito ao amor, outros gritavam tradição acima de tudo. Catarina recebeu mensagens de antigos alunos que a apoiavam em segredo, e isso deu-lhe força. Sofia, mais prática, organizou uma pequena campanha online com amigos ativistas. Não é só por nós, dizia ela. É por todas as que ainda escondem. A audiência final do recurso foi marcada para o final de mês. Os organizadores, pressionados pela comunicação social nacional, começaram a entrar em pânico. Um jornalista de um canal público conseguiu uma entrevista exclusiva com Dona Teresa. A mãe, com voz trêmula, disse: eu amo a minha filha. Mas isto não é o que sonhei para ela. As palavras magoaram Catarina mais que qualquer exclusão. Naquela noite, as duas discutiram pela primeira vez. Talvez eu devesse ter protegido a minha família, admitiu Catarina entre lágrimas. Sofia abraçou-a. Proteger não é mentir. Proteger é mostrar quem realmente és. O dia da audiência chegou. A sala estava cheia de jornalistas. Catarina e Sofia entraram de mãos dadas, vestidos simples mas elegantes, como duas noivas que nunca puderam celebrar em público. Os juízes da comissão ouviram os argumentos finais. O advogado apresentou provas de discriminação clara. Catarina falou com voz clara: eu não peço que aprovem meu amor. Peço apenas que não o castiguem por existir. Sofia completou: a família tradicional que vocês defendem inclui também o amor verdadeiro, seja de quem for. O verdito saiu às 17 horas em ponto. A comissão organizadora do Concurso Nacional de Casais reconhecia um erro de interpretação do regulamento e pedia desculpas públicas a Catarina e Sofia. O comunicado oficial foi lido ao vivo na televisão: pedimos perdão às senhoras por qualquer sofrimento causado. O concurso será revisto para incluir todos os casais legais portugueses. Os flashes dispararam. Sofia sorriu vitoriosa. Catarina sentiu um alívio misturado com dor profunda. Mas a vitória tinha preço. Nessa mesma noite, o pai telefonou pela primeira vez em semanas: tu ganhaste o teu concurso. Mas perdeste a tua família. A mãe enviou uma mensagem curta: não venhas ao casamento da Beatriz. Não quero que a tua presença manche o dia mais feliz dela. Beatriz bloqueou o número da irmã. A escola comunicou que o contrato não seria renovado no próximo ano letivo.
A agência de Sofia reduziu-lhe o salário a metade. As duas estavam livres, mas sozinhas. Mudaram-se definitivamente para um apartamento mais pequeno em Lisboa, perto do Bairro Alto, onde o ambiente era mais acolhedor. Começaram a reconstruir. Catarina encontrou trabalho numa escola pública laica. Sofia abriu o próprio estúdio de design. Mas as noites ainda eram assombradas por saudades. Catarina chorava em silêncio pensando na mãe a preparar o almoço do domingo sem ela. Sofia segurava-a e dizia: um dia talvez entendam. A notícia da desculpa pública correu o país. Várias associações LGBT convidaram-nas para palestras. Elas aceitaram algumas, não por vaidade, mas porque sabiam que outras mulheres viviam o mesmo dilema. Numa dessas noites, depois de uma conferência em Porto, Catarina olhou para Sofia e disse: eu escolhi-te. E escolheria 1000 vezes outra vez. Mesmo que custe tudo. Sofia beijou-a suavemente sob as luzes da ribeira. Então vamos viver isso em voz alta. Meses depois, o casamento de Beatriz aconteceu sem Catarina. A mãe enviou uma foto da igreja, mas sem mensagem. O pai nunca mais ligou. A ferida permanecia aberta, mas Catarina aprendera que algumas cicatrizes fazem parte de crescer. Ela e Sofia oficializaram o casamento numa cerimónia pequena em Faro, com amigos verdadeiros e sem família de sangue. Foi simples, bonito, verdadeiro. Hoje, elas vivem em Lisboa, com um gato chamado Lisboa e planos de adotar uma criança no futuro. O concurso mudou o regulamento, agora inclui casais de todos os tipos. Mas para Catarina, a verdadeira vitória não foi o pedido de desculpas. Foi ter conseguido olhar para si mesma ao espelho e dizer: eu sou suficiente. A pergunta que fica para quem lê esta história é esta: você acha que Catarina tomou a decisão certa ao priorizar o amor verdadeiro em vez da honra familiar, ou errou ao destruir os laços com a sua família?